Eu vou tentar dar uma ambientada em vocês para vocês não ficar perdidos, de repente sem entender muito o contexto do que a gente está falando. Basicamente, a gente está tratando de uma obra que Deus faz na nossa vida para tentar moldar o nosso caráter, né? Para que a gente possa ser pessoas melhores e moldados conforme o que Deus quer de nós. Então, dentro do fruto do Espírito, a gente vai hoje falar sobre o amor, que é o primeiro ali da lista. E antes de iniciar propriamente dito, eu vou abrir aqui eu queria que vocês abrissem também Gálatas 5:22, quem tiver a Bíblia aí, rapidinho. Pode ler? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E na última vez que a gente falou sobre isso, a gente estava justamente dizendo que o fruto do Espírito, ele é um só, composto por todas essas virtudes. São 9 virtudes que a gente vai explorar uma a uma para a gente tentar entender como aplicar isso na nossa vida e como tornar isso verdade para nós, tá? Então eu queria abrir hoje lendo um texto em 1 João 3, 11 ao 18. Você não precisa abrir não para a gente poder ganhar tempo, porque a gente já começou um pouquinho mais tarde. Diz assim a palavra: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que ele matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque nós amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é um assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Esse é o texto que eu queria iniciar. E aqui eu queria fazer um exercício. Eu não sei se todos conhecem a história de Caim e Abel, mas Caim e Abel, ambos fizeram uma oferta para Deus, e Deus se agradou da oferta de Caim, mas não se agradou da oferta de Abel. E a gente vai explorar um pouco essa ideia, por que aconteceu isso, e para a gente poder entender. Mas antes de chegar nisso, eu queria fazer um contraste, diferenciando amor e ódio. O que acontece? Hoje, na cultura que a gente vive, século 21, pós-modernidade, vamos dizer assim, no lado ocidental do mundo, com toda a tecnologia que a gente tem disponível, o que acontece? A gente percebe um fluxo de informações muito intenso rodando entre a gente, e a gente capta informações de todos os lados, com muita agilidade. E essas informações, muitas vezes, faz com que a gente forme a nossa identidade. Isso é muito fácil da gente perceber, por exemplo, nas redes sociais. Quando a gente vai para uma rede social, o que marca muito quando a gente abre uma rede social? Ali, cada pessoa está tentando deixar um traço de identidade para que a gente possa olhar para aquele perfil e enxergue uma ideologia ali por trás. Então, por exemplo, quando a pessoa coloca lá no seu perfil, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Não estou fazendo apologia a nada. Hashtag Lula livre, por exemplo. O que aquilo quer dizer? A pessoa não acredita que com aquilo ela vai colocar o Lula fora da cadeia, por exemplo. Mas ela está demonstrando qual que é a ideologia dela por trás, sei lá, de um aspecto político. Então, a ideia da rede social é marcar a nossa vida
com uma identidade. A gente quer mostrar para as pessoas como que a gente é. Muitas vezes isso não é verdade. Muitas vezes o que aparece na rede social não reflete a realidade. Mas a pessoa quer mostrar algo que ela é, para que as pessoas vejam e de alguma forma possam admirá-la ou achar que aquilo é legal. E isso a gente vive porque nós estamos numa sociedade, na sociedade onde a competição é algo muito intenso. Nós vivemos na sociedade da performance. Então a gente quer sempre mostrar que a gente é melhor que o outro, que a gente pode mais que o outro, que a gente consegue coisas legais e que aquela pessoa talvez não consiga. Então tudo isso culmina em ideologias, basicamente. E às vezes a gente olha para um movimento, eu posso dar até um exemplo, o movimento cristão. A gente às vezes pensa que o movimento cristão ele é homogêneo, todo mundo pensa igual, mas não, existe bastante diferença de pensamento dentro da ideologia cristã. Então o que eu quero dizer com isso? Que todas essas ideologias que a gente vai formando gera em nós, se a gente não tiver isso muito bem equilibrado, esse senso de competição. E aí gera sentimentos como ódio, ressentimento e amargura. E esse tipo de sentimento é exatamente o contrário do que o amor bíblico quer trazer para nós. Então eu quis ambientar vocês bem contextualizado na nossa realidade hoje, que o ódio ele está muito presente, principalmente porque quando a gente olha no outro uma virtude, a gente acaba se frustrando por não tê-la, que foi exatamente o motivo que fez Caim matar Abel. Olha só o que o versículo disse aqui, ó. Caim matou Abel não porque Abel era uma pessoa má e ele quis fazer justiça, mas foi o contrário disso. Ele matou Abel porque as obras de Abel eram justas. E aí Caim ficou com ódio por causa da justiça do irmão dele. E foi isso que despertou nele essa raiva, esse ódio que culminou no assassinato do irmão. Então eu queria deixar aqui essa ideia de que quando a gente compra um pacote ideológico, seja ele qual for, de alguma forma está formando a nossa opinião e isso pode, de alguma maneira, produzir ódio ou esse tipo de sentimento deturpado, que é onde a gente vai tratar hoje aqui. Beleza? Basicamente assim, Caim e Abel entregaram uma oferta ao Senhor e a oferta que Caim deu não foi agradável a Deus. Por quê? Porque o coração de Caim era um coração que não tinha gratidão a Deus. Ele fez aquilo por mera religiosidade. E aí Deus rejeitou essa oferta. E aí Caim inflamou um ódio no coração dele porque Deus aceitou a do irmão. E aí, pelo fato de Deus ter aceitado a do irmão, ele foi e assassinou o próprio irmão em prol dessa, digamos assim, dessa competição que um teve com o outro. Beleza? Então tá. Então esse contraste entre amor e ódio, eu queria deixar aí essa ideia contextualizada para os dias de hoje. Então, como eu falei aqui, o versículo diz assim, ó: Caim matou Abel porque suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. João aqui nos dá o motivo do crime. As boas obras de Abel despertaram o ódio do ímpio Caim. Abel era um homem de fé e justo, por sua vez, e Caim, por sua vez, era do maligno, e a sua religião era falsa. O ódio mortal contra Abel foi movido pela inveja, que desenvolveu ira e finalmente assassinato. A inveja levou a odiar e matar aquele a quem ele deveria imitar. E aqui eu queria deixar um parênteses aqui. Ontem, quando a Kenia estava ministrando aqui, ela falou muito sobre essa questão da gente saber ouvir, da gente se colocar no lugar do outro, para poder entender os dilemas, os conflitos e os questionamentos que essas pessoas têm. Como eu disse, hoje com tanta informação, a nossa mente ela tem tantas composições ideológicas sobre tantos assuntos, de forma bem específica, e isso é um turbilhão dentro da gente. Então às vezes a gente tem dilemas que às vezes a gente busca a resposta e as pessoas não estão dispostas a responder. Ou então, já tem uma ideia pronta e vai lá, sempre, a Kenia também abordou isso aqui ontem, de a pessoa está falando com você, você está ouvindo ela, mas no fim você só está dando aquela atenção, mas aqui na sua cabeça você já está pensando na resposta que você vai dar, porque você já tem uma fórmula mágica pronta como solução para a vida dela. E isso na verdade não existe. Só que a gente age assim muito frequentemente. A gente sempre quer ser dono da razão e ter uma resposta pronta para alguma coisa. E é o que eu falo, é a nossa sociedade que de alguma forma tornou isso comum na nossa vida. A gente nem pensa sobre isso,
de uma forma um pouco mais assim, profunda, ao ponto da gente questionar isso. Caramba, mas espera aí, eu tenho essa ideologia, mas sei lá, de alguma forma outra pessoa pode pensar diferente, eu preciso respeitá-la, ouvi-la e poder debater de uma forma saudável, ao ponto da gente chegar num consenso ou não, né? Mas absorver e crescer, né? Absorver e crescer. E eu digo aqui assim que você não precisa concordar com tudo, 100%, mas que a gente possa crescer juntos, se desenvolvendo. Ontem aqui os comentários sobre as perguntas foram sensacionais. A gente aprendeu muito com o que vocês comentaram ontem. Porque esses dilemas que a gente vive, muitas vezes é o que eles fazem a gente crescer. Se a gente não questiona, se a gente aceita tudo, a gente simplesmente se torna um bando de robozinho que faz aquela coisa de forma automática, sem propósito. A Kênia falou sobre propósito ontem também. Beleza? Então, eu queria falar sobre essa questão que todas essas informações, elas não podem gerar um discurso de ódio. Elas não podem gerar em nós esse sentimento de querer ser o melhor que o outro, porque eu penso de um jeito e o outro pensa de outro jeito. A gente precisa aprender a ter empatia, aprender a ouvir, e assim, porque o que Caim devia ter feito com Abel? Ele devia falar, poxa, se Deus não aceitou a minha oferta e aceitou a dele, tem alguma coisa que Deus viu nele que ele não viu em mim. E ao invés de ele tentar melhorar, ele quis simplesmente falar, não, eu tenho a minha razão, o meu jeito de ser, e se Deus não me ama assim, então eu não quero Deus. Como se Deus tivesse que se moldar à forma daquela pessoa. Mas Deus tem os seus padrões, Deus tem a sua forma de trabalhar. E a forma de trabalhar de Deus é maravilhosa, é tremenda. Só que às vezes a gente, por alguma ideologia que a gente comprou, a gente olha a palavra de Deus, como falei aqui ontem, como um grupo de regras a serem seguidas, mas a Bíblia é muito mais do que isso. Ela quer revelar um Deus que participa da nossa história. Ela quer revelar um Deus que quer se aproximar de nós e ter um relacionamento com a gente. A Bíblia, na sua revelação, olha como é curioso. João Calvino, que é um pensador bem antigo do contexto cristão, um teólogo, ele dizia que um conceito chamado a acomodação de Deus no seu tempo. Quando Deus se revelou para o povo lá no Antigo Testamento, ele tinha uma forma de tratar com o povo limitada às condições daquele próprio povo. Eles eram um povo que não tinham RG, não tinham tecnologia, eles não tinham um monte de coisa que hoje para nós é tão comum, mas de alguma forma Deus precisava se comunicar com eles dentro daquelas limitações. Isso eu acho que é maravilhoso, porque o nosso Deus, ele não é um Deus que está lá só para aquele estudioso, para aquela pessoa super espiritual. Não, ele quer falar simples. Deus, ele se acomodou tanto ao seu tempo, que ele falou na língua do povo. Depois, quando mudou do povo de Israel e foi para o povo, quando o mundo estava sendo helenizado pela Grécia, ele falou em grego, no grego koiné, que era um grego bem primitivo, e a língua do povo. Então, ele foi se ajustando à linguagem do povo. Então, essa acomodação do tempo eu acho fantástica. E, inclusive, o próprio texto bíblico ele nos revela isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Quem conhece o Salmo 23, que fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando Davi usou esse termo, o Senhor é meu pastor, Davi, ele, na sua simplicidade, ele era um pastor de ovelhas. E ele sabia o cuidado que ele tinha com aquelas ovelhas. Mas o que ele fez? Ele precisava, de alguma forma, poetizar sobre Deus, sobre a grandeza de Deus e o cuidado de Deus. Ele chegou e ele usou, ele falou, bom, o que para mim representa cuidado? Um pastor. Eu cuido das minhas ovelhas. Então Deus, na sua soberania e no seu infinito poder, Ele cuida de mim assim como eu cuido das minhas ovelhas. Então, na sua limitação linguística e até mesmo onde a sua mente alcançava de comparação, Ele usou Deus como um pastor. Por quê? Porque aquilo ali revela esse relacionamento que Deus quer ter de uma forma simples, que às vezes a gente coloca num patamar totalmente, como eu disse aqui, espiritual e transcendente, mas Deus, ele quer estar com a gente, ele quer estar perto. E esse salmo, para mim, ele reflete muito isso. Então, essa acomodação do tempo, eu acho que é fantástica. Então, Deus se revelava no povo da antiga aliança através da sua fala, dos seus profetas. Depois, Deus, na sua bondade e misericórdia, veio em carne. A revelação de Deus no Novo Testamento é o quê? Ele enviar o próprio Jesus, a segunda pessoa da Trindade, para poder se relacionar com o povo. Então ele veio para a terra nessa forma limitada de corpo e se comunicou com o povo, teve comunhão com o povo. Então foi a segunda forma. E depois, quando Jesus ascendeu para o céu, quando ele ressuscitou, ele disse assim, eu vou para o Pai,
mas eu vou deixar para vocês um Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber. Olha só, o Espírito Santo agora, ele habita em nós. O Espírito Santo, ele é o quê? Ele é a própria presença de Deus em nós, se relacionando conosco e tentando nos moldar conforme o seu caráter para fazer a obra dele na terra, para implantar o reino de Deus. Então, quando a gente fala de Deus em nós, o Espírito Santo de Deus em nós, significa que nós carregamos a presença de Deus e apresentamos Deus para o outro. Como? Através das nossas obras. Não é através de um discurso bem elaborado e de conceitos onde eu possa convencer você intelectualmente que é o certo para você fazer. Não. A vida com Cristo, ela tem uma narrativa que faz sentido de propósito. A narrativa do Evangelho, ela quer mudar, ela quer dar uma cultura alternativa. E quando eu digo alternativa, não é uma cultura segregacionista, no sentido de, eu estou aqui dentro e lá fora está tudo errado. Não, quando eu falo uma cultura alternativa, é uma forma de viver, é um estilo de vida alternativo que vai fazer, quando a gente for lá fora, as pessoas poderem olhar e falar, cara, esse Deus aí, ele transforma mesmo. Porque eu sei como o Leandro era, drogado, vivia em boteco, fazendo um monte de coisa errada, e agora olha como que ele está. E eu não estou aqui me vangloriando, tá, gente? Estou dizendo a minha história, porque Deus transformou a minha vida. Então eu não estou aqui para julgar ninguém, se alguém faz isso ou não faz. O que eu quero dizer é que Deus, ele faz. Ele pode fazer isso na vida de quem quiser. Então, eu estou querendo aqui deixar bem claro isso para vocês. Espero não estar sendo repetitivo e muito didático nesse sentido, em excesso. Mas Deus, ele quer se relacionar conosco. A ideia da palavra de Deus não é cumprir regras. A ideia da palavra de Deus... Tanto que, se você for pegar a Bíblia, ela é um livro compilado... na verdade, ela é uma compilação de 66 livros. E a grande maioria desses livros, você vai ver livros poéticos, você vai ver livros por exemplo, de gênero apocalíptico, você vai ver livros de gênero histórico, mas você vai ver muito mais livros de gênero narrativo. Por quê? Porque a narrativa é que faz com que a gente possa se identificar com aquele povo e poder falar, poxa vida, Deus, ele trabalha na vida das pessoas. Então, a narrativa, ela faz a gente ter sentido. A palavra de Deus, ela acaba sendo uma narrativa para nós no dia de hoje. Então, quando a gente vive a palavra de Deus, é como se a gente pudesse dizer que a gente está lá, escrito na Bíblia e vivendo nos dias de hoje. Então é isso. Bom, aqui eu queria conceituar um pouco para vocês a palavra amor, né? Nas nossas traduções, normalmente a palavra amor, obviamente, até porque no português amor é amor e ponto, né? A gente resume a palavra nesse sentido. Mas eu vou aqui só tentar sistematizar para ficar fácil de vocês entenderem. O amor que eu tenho pela minha esposa é um tipo de amor. O amor que eu tenho por um amigo é outro tipo de amor. Deu para entender? Existe uma diferenciação. E na palavra de Deus, eles fazem muito bem isso, né? Porque o grego, ele tem essas características. O pastor já abordou isso aqui uma vez num culto, mas eu vou só relembrar vocês. A palavra amor, ela pode ser designada na Bíblia, no grego, como ágape, filéu e como o eros, né? Principalmente esses três amores. O amor eros é o amor de homem e mulher, o amor filéu, isso é assim bem resumido, tá, gente? É voltado para amizade, e o amor ágape seria um amor transcendente, um amor de Deus, é um amor assim que não se explica. É você amar aquela pessoa que não merece, é você amar aquela pessoa que muitas vezes fez mal para você. Então, essa diferenciação de amor, por que eu quero trazer ela aqui para vocês? Porque, volto a dizer, nos nossos tempos atuais, a gente romantizou muito o que quer dizer amor. O amor pra gente, a gente coloca ele sempre como aquela situação afetiva, que nos provoca algo ali emocional, e aí quando eu tenho essa provocação, então aquilo é um amor verdadeiro, porque eu senti algo ali que eu não sei explicar, foi mais forte do que eu, e me impulsionou a tomar tal decisão. A gente romantizou o amor desse jeito. Hollywood ajudou muito a gente a fazer isso, os filmes de comédia romântica. Mas, na verdade, o amor, esse amor de Deus, ele é um pouco mais profundo do que mero sentimentalismo. Quero dizer com isso que o amor não tem nada de sentimento? Não. O amor, ele tem também, dentro da sua composição, um sentimento. Mas mais do que isso, o amor, ele é uma decisão. O amor decidido, ele é como o amor de Jesus. Por exemplo, Deus fez a sua criação para ser perfeita, e aí a sua criação pecou, e o pecado afastou o homem de Deus.
esse afastamento do homem de Deus, ele não poderia ser revertido, a não ser que o próprio Deus se revelasse ao povo e mandasse o seu Filho Jesus para morrer e nos reconciliar com Ele. Então essa é a ideia básica da reconciliação. E aí, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, tomou essa decisão de morrer por nós, não por mero sentimentalismo, mas porque Ele decidiu regenerar o seu povo. Ele decidiu amar. Ele falou, eu vou me entregar, morrer por esse povo, para salvá-los de uma condenação que já era merecida para nós. Tá dando para acompanhar? Sim? Tô vendo umas caras meio tensas assim. Calma, gente. Então assim, a gente merecia uma condenação, mas Deus decidiu nos amar e enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então o que acontece? Essa decisão de amar, a gente merecia esse amor? Não. O que a gente merecia, o que todo ser humano merece pela visão bíblica, é a morte. O que todo ser humano merece é a morte eterna. Por quê? Porque a gente é separado de Deus por causa do pecado. Lembra que ontem eu comentei da depravação total? Que é um conceito de que o pecado de Adão, ele vem acompanhando todo ser humano e ele provoca essa reação, morte. A Bíblia fala que o pecado gera morte. Então nós estamos, sem Cristo, mortos espiritualmente. E aí o que Cristo faz? Nos coloca nesse ciclo de amor de Deus. Então, quando eu falo que a gente merecia a morte e agora por causa de Cristo a gente tem a vida eterna e a gente tem o amor, eu estou querendo dizer sobre esse amor decidido, esse amor desromantizado, vamos chamar assim. Então, quando a gente decide amar, ele parte de um princípio de algo meio, como que eu posso falar? Esquizofrênico, eu diria. Porque é o contrário do que seria o normal. Como que eu vou amar uma pessoa que me fez mal? Tipo, não faz o menor sentido. Se eu chegar e falar assim, pô, fulano me causou um mal terrível, mas eu preciso ir lá, olhar com amor e amar essa pessoa, mas como assim, cara? Que história é essa, maluca? Justamente é aí que eu quero chegar. Essa história, ela quer dizer que a gente é incapaz de praticar esse amor. Nós, como pessoas limitadas, a gente tem esse senso automático, essa reação de, poxa, se a pessoa me fez mal, eu vou segregar ela, eu não quero saber dela não. Eu não quero que essa pessoa faça parte da minha vida, porque ela só me faz mal. Mas se a Bíblia nos chama a amar esse tipo de pessoa, inclusive a palavra de Deus ela nos exorta nesse sentido, dizendo assim, que se a gente ama quem a gente gosta, para eu amar as pessoas que estão aqui é muito fácil, porque a gente se dá bem, a gente tem ideias em comum, e só que a Bíblia fala, se você amar essas pessoas próximas, você não está fazendo nada, porque isso já é o básico. Então a gente precisa praticar esse amor dessa forma, vamos supor, desse contrassenso. E aí é onde eu quero chegar e dizer que, como nós não conseguimos fazer isso, a gente precisa do que para gerar essa virtude do Espírito Santo? Do fruto do Espírito Santo em nós. Se a gente conseguir compreender isso e entregar essa dificuldade que a gente possa vir a ter de amar o outro e falar, Deus, eu não consigo. A Kênia falava ontem sobre oração e a necessidade da gente colocar diante de Deus. Não é tipo, orar não é soberano, Deus, maravilhoso, eterno, Pai, não sei o que, sabe, com palavras bonitas e de uma forma, sei lá, sacerdotal. Deus, Ele quer que a gente derrame nosso coração diante dEle. Fala, Senhor, eu sou miserável, eu não consigo, eu não sei, eu não estou aprendendo, eu preciso do Senhor para me ajudar, para me capacitar. E quando a gente coloca isso diante de Deus, é onde Ele começa a trabalhar no nosso coração. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos dar esse fruto, que contém todas essas virtudes que a gente leu aqui, mas Ele quer nos dar esse fruto completo. Ele quer desenvolver todas essas virtudes em nós. Já foi falado aqui, no outro domingo, o quanto é difícil às vezes para as pessoas olharem para dentro de uma igreja e conseguir enxergar aquilo que precisava ser enxergado numa igreja. Porque no fundo, o que as pessoas estão vendo, pelo menos o que a mídia mostra, é escândalo. São pessoas lidando com a fé, brincando com a fé das pessoas, brincando com a emoção das pessoas. Então, o que está sendo refletido lá fora não é a realidade do que deveria ser a igreja.
Então, o que eu estou querendo aqui dizer com isso? Para que a gente possa ser esse povo diferente. Para que a gente possa pegar essa palavra aqui e colocar em prática na nossa vida. Eu não quero que isso aqui vire só um discurso, onde a gente fale um monte de coisa, um monte de conceitos e morra no conceito. Que a gente possa transformar isso em atitudes na nossa vida. Então, caminhando mais um pouquinho aqui, essa questão do amor como uma decisão, ela parte muito desse confronto, desse conflito interno nosso, onde a gente possa olhar para nós e nos vermos realmente incapazes de praticá-lo. Porque a gente não consegue. Na nossa mente limitada, quando a gente olha uma pessoa fazendo mal para a gente, a primeira reação que a gente quer é tirar essa pessoa da nossa vida. Mas Deus nos chama para fazer algo diferente. Por quê? Muito mais do que uma condição circunstancial na nossa vida, Deus ele quer tratar com a nossa eternidade. Quando a gente fala dessa comunicação entre Deus e o homem, a gente nada mais está dizendo que Deus ele quer nos levar para Ele para um patamar de eternidade. Só que a gente às vezes tem uma visão tão limitada nessa terra, nas coisas terrenas, que a gente não consegue imaginar o que é isso que Deus quer me dar. O que quer dizer essa vida eterna? O que quer dizer essa comunhão que Deus quer ter com a igreja? Que por sinal Cristo chama de noiva. Essa analogia que Cristo faz sobre nós sermos a noiva é algo assim que eu acho fantástico, porque o casamento, para quem não sabe, o contrato antigamente, nos tempos antigos, ele era de boca a boca, né? Não existia cartório, não existia nada disso. Então quando uma pessoa ia casar com uma mulher, sabe como é que era? Ele chegava lá para a família e falava assim, eu quero tomar a sua filha por esposa. Falava para o pai e para a mãe. E quando ele fazia isso, ele assumia um compromisso, um pacto eterno de levar essa moça para casa, cuidar dela, suprir ela em todas as necessidades dela, para o resto da sua vida. E aí, isso era consumado através de um contrato verbal. Mas por quê? Porque o contrato verbal tinha uma validade muito forte naquela época. As pessoas honravam a sua palavra. Hoje em dia, às vezes a nossa palavra não tem tanta credibilidade, porque as pessoas estão tão acostumadas com ouvir a pessoa falar uma coisa e ver a pessoa vivendo outra, que a gente acaba não dando crédito. E aí, volto a dizer, isso acaba gerando em nós esses conflitos internos, que muitas vezes quando a gente vê uma pessoa que pensa diferente da gente, a primeira coisa que a gente faz é gerar esse conflito, ao invés de tentar acrescentar. Então, eu queria deixar essa reflexão pra gente também, sabe? Aqui, eu queria também colocar um versículo para vocês entenderem como o amor ele é importante para o plano de salvação que Deus tem para cada um. Diz assim, 1 João 3,14: Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os meus irmãos. Quem não ama, permanece na morte. E aqui, eu escrevi o seguinte texto: Nós podemos às vezes nos perguntar se somos salvos, se somos eleitos, mas quando refletimos nesse versículo, nós encontramos uma evidência confiável da nossa salvação: amarmos uns aos outros. Cara, o que eu acho muito complexo da gente entender é porque, embora isso seja uma obra que Deus faz em nós, Ele se encontra conosco, coloca em nós todo esse fruto do Espírito para a gente despertar todas essas virtudes. E essa virtude, uma vez evidenciada na nossa vida, uma vez frutificada, ela gera a salvação. E existe uma coisa que às vezes acontece, que eu vou dar um exemplo aqui também prático. A pessoa pode olhar para mim, chegar para mim e falar assim: Leandro, eu até acho você legal pra caramba e tal, mas eu não suporto sua esposa. Eu não aguento a Gisele, não coloca ela para conversar comigo não, porque eu não gosto dela. Mas você eu gosto, então fechamos junto. Eu quero colocar isso aqui para vocês no seguinte sentido. Algumas pessoas às vezes falam assim: mas eu amo a Deus, eu gosto de Deus, Deus é bom na minha vida. Só que eu odeio a igreja. Eu não gosto da igreja não, viu? A igreja é um negócio meio estranho, as pessoas lá são tudo imperfeitas, as pessoas lá falam uma coisa, vivem outra, eu não gosto da igreja não. Gente, não é possível isso acontecer. E esse tipo de pensamento, ele não compactua com a ideia do Evangelho. Não tem como você gostar de Deus, o noivo, e não gostar da igreja, a sua noiva. Não tem como. A igreja, ela é o corpo de Cristo.
A instituição igreja foi ela que durante todos os séculos fez com que hoje nós possamos estar dentro de uma e poder contemplar a palavra de Deus. Foi porque a igreja existiu e ela manteve essa mensagem preservada ao longo do tempo. Então, esse conceito, e eu estou dizendo aqui, eu trouxe esse conceito aqui porque infelizmente hoje em dia a gente acaba também ouvindo esse tipo de discurso. Ah não, eu estou legal com Deus, viu? Estou tranquilo com Deus, mas esse bagulho de igreja eu não quero saber disso não. Gente, a igreja, ela é um instrumento que Deus usa para manter a comunhão. Ela é um instrumento que Deus usa, sabe para quê? Para limpar as nossas arestas, sabe? Às vezes a gente se sente tão bom, às vezes, sabe? Tá tão legal, eu tô tão bacana, eu tô tão, sabe, minha mente tá tudo legal, eu tô com o pensamento certo, eu tô com o conhecimento certo. Mas, hora ou outra, a nossa natureza pecaminosa vai nos chamar a um conserto, vai nos chamar a necessitar, na verdade, com que a gente compartilhe com o outro as nossas dificuldades. Então, o objetivo da igreja é promover comunhão, unidade, para que a gente possa juntos crescer e atingir esses frutos aqui. Quando a gente usa esse termo de unidade, comunhão, que é uma coisa que vem sendo muito trabalhada aqui pela IPV de São Caetano, o nosso objetivo é esse, gente. É um monte de gente imperfeita, é um monte de gente cheia de defeitos, mas querendo buscar algo melhor, querendo ser essa sociedade alternativa ao mundo lá fora, podendo promover esse tipo de virtudes que lá fora a gente não enxerga. Tá dando para acompanhar, galera? A gente quer que essa igreja ela possa, sabe, fazer com que lá fora as pessoas enxerguem e testemunhem a Deus através da nossa vida. O Espírito Santo, transformando o nosso caráter, é aquilo que a gente precisa. É a ferramenta que a gente precisa para que o Evangelho seja propagado. O pastor usou essa frase aqui no último culto, eu quero repetir ela. Eu acho linda essa frase. Pregue o Evangelho. Se necessário, use palavras. Que a nossa vida possa preservar o Evangelho lá fora. Que a nossa vida, assim como o apóstolo Paulo diz, seja uma carta viva. Uma carta viva quer dizer o seguinte: as pessoas olham para nós e leem um conteúdo nessa carta. E esse conteúdo, ele leva para as pessoas vida. Esse conteúdo leva para as pessoas o contrário do que tem sido encontrado lá fora. Leva para as pessoas esperança. Leva para as pessoas uma mensagem não de conflito, mas uma mensagem de conciliação. E principalmente uma mensagem de reconciliação do homem com Deus. Tá bom? Então, isso tem a questão do decidir amar. E aqui, eu não quero me estender, tá? Eu tentei dar uma encurtada por questão do tempo, tá, gente? E assim, só para a gente finalizar aqui, uma aplicação prática. Como que a gente pode colocar em prática esse amor, né, e desenvolver esse fruto na nossa vida? A primeira coisa bem óbvia, né, é não agir com ódio, né? Óbvio. O ódio, ele é um sentimento que normalmente ele provém de uma reação momentânea. A gente falou aqui ontem também, a Kenny abordou sobre a questão da briga familiar, e você chegar naquele momento e querer separar e tal. Por que não é bom você fazer aquilo? Porque é um momento onde as reações estão ali muito mais voltadas para o conflito do que para uma reconciliação. Então, se você entrar lá, a tendência é ter mais conflito e piorar aquela situação. Então, evitar o ódio, evitar o conflito. Não desejar vingança, também é uma outra coisa que a gente precisa exercitar. Às vezes a pessoa produz algo ruim na nossa vida, a gente olha para ela e fala assim: olha, essa pessoa fez algo ruim e eu vou retribuir o mal com o mal, sabe? Jesus nos ensina algo. Se a pessoa te der vamos falar na nossa língua, um soco na cara, vira o outro lado e deixa a pessoa dar do outro lado também. Cara, é um contrassenso, não faz sentido esse tipo de discurso, eu sei. E o Evangelho é isso mesmo. O Evangelho, tem um livro que eu acho muito legal, que é o Reino de Ponta Cabeça. Porque é muito isso mesmo, o reino de Deus ele é de ponta cabeça, ele é o contrário do que muitas vezes é o que a gente acredita que é o certo. Outra coisa, às vezes a gente, mesmo como cristão, a gente, vê uma pessoa assim cometendo algum ato duvidoso, e a gente, pensa assim: Deus, vai lá e castiga essa pessoa, trata com essa pessoa, vai lá e mexe com ela. Como se a gente fosse os bonzão, sabe? E isso não existe, cara. Quando a gente vê uma pessoa numa dificuldade, numa luta, numa tentativa, porque a pessoa não erra porque ela quer, ela está tentando acertar.
e a gente tem que olhar para essa pessoa com misericórdia. Então quando a gente vê essa pessoa, não vamos desejar o castigo de Deus sobre ela, jamais. Vamos desejar que Deus tenha misericórdia dela, e que assim como a gente está querendo ser moldado por Deus, que Deus possa moldar a vida dela também. Outra coisa, e aqui falando mais de cada um aqui, olhando para si, orar para Deus nos mudar, né? E aqui eu quero abrir um parênteses, com sinceridade, sabe? Como eu falei, sem religiosidade, sem misticismo. Gente, é abrir o coração, é relacionamento, é chegar para Deus e falar: Deus, eu tenho essa falha aqui, meu, eu não estou conseguindo, eu errei de novo, pela 100ª vez no mesmo erro. Tem misericórdia de mim, Deus, muda a minha vida, eu quero mexer com a minha estrutura para que isso não aconteça de novo. Eu quero honrar o Senhor com a minha vida, eu quero ser essa carta viva que o Paulo falou lá fora. Eu não quero ser um hipócrita de falar uma coisa e viver outra. Então é com sinceridade orar a Deus. Esse é um grande ponto aqui. E aí aqui também uma coisa que eu acho que é fundamental, toquei nesse assunto no domingo passado também, vou reforçar. Lembrarmos o tempo todo de que nós precisamos da graça de Deus, porque todos nós somos pecadores, né? A Bíblia diz que todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Todos são. E aquele que diz que não é, já é um mentiroso. Então, está uma regra clara aqui. Ninguém se sinta melhor que ninguém. Todos são pecadores. Mas, porém, todavia, eu careço de um Deus misericordioso, que tem uma graça abundante sobre a minha vida e que me perdoa. Então quando a gente lembra disso todos os dias, a gente vai formando o nosso caráter e transformando a nossa estrutura. E por último, eu coloquei aqui para a gente tentar desenvolver o hábito de cuidar de outra pessoa. Mas como assim, Leandro? Como assim cuidar? O que isso significa? Eu estou falando aqui, gente, que qualquer pessoa pode cuidar um do outro. Em que sentido? Dando um ombro amigo, orando por ela, aconselhando ela, convivendo com ela, dando tempo para ela. Sabe, a gente vive num tempo onde às vezes a gente está conversando um com o outro e a gente interrompe a conversa da pessoa que está na nossa frente para atender o WhatsApp, para falar com uma pessoa que está lá no outro lugar. Porque a gente não está conseguindo, gente, dar tempo para o outro. Se a gente quer uma coisa mais preciosa e demonstração de amor por alguém, cara, é dar tempo para ela. É dar tempo. Talvez vocês que são um pouco mais novos, vocês ainda não conseguem enxergar essa perspectiva, porque vocês têm muita lenha para queimar. Mas quando a gente passa dos 35, a gente já começa a pensar: gente, o nosso tempo fica curto, porque a gente trabalha demais, a gente tem família para sustentar, tem que dar atenção para a família, filhos e etc. Cuidar da casa, comida para pôr dentro de casa, são preocupações, e nosso tempo parece que vai assim, ó, e a gente nem percebe. Então, quando a gente se vê, para poder dar o tempo para alguém, cara, é algo dificílimo. Só que a gente precisa praticar. E se vocês conseguirem praticar isso desde já, vocês têm grandes chances de, quando vocês chegarem na minha idade, não ter a dificuldade que eu tenho hoje de poder dar o tempo para o outro, sabe? E cuidar do outro faz com que a gente tenha um senso de propósito na nossa vida, faz com que o próprio Deus nos capacite a cuidar dessa pessoa, porque quando a gente age com compaixão, com empatia com o outro, Deus começa a produzir em nós essas características desse fruto, e a gente consegue, com essa compaixão, com esse amor, com essa sinceridade, dar para essa pessoa o que ela precisa, naquele momento, naquela situação. Então, esse cuidar de alguém, independe de como você vai cuidar, se você vai pagar uma conta, se você vai dar dinheiro, se você vai dar tempo, cuidar de alguém, focar numa pessoa, numa amizade, num familiar, seja o que for, mas cuidar do outro é o princípio do amor. E aqui para encerrar, estou terminando mesmo agora, não quero que ninguém mais durma, é assim, quando a gente colocou todas essas virtudes do fruto do Espírito, percebam que o amor está em primeiro de todos. Por quê? Porque ele é basilar, ele é a base, é ele que vai mover todas as outras virtudes do fruto. Porque quando a gente chegar aqui, por exemplo, na longanimidade, cara, ou uma palavra sinônima poderia ser paciência e tal. Cara, a gente só exerce paciência com pessoas que precisam que a gente tenha paciência com ela, com pessoas imperfeitas, com pessoas que talvez estão ali já tirando a nossa paciência, e é com ela que a gente tem que exercitar. Então,
a proposta aqui é justamente essa, cara. É a gente poder enxergar no outro com a empatia e tentar aplicar esses conceitos na vida dessa segunda pessoa. Amém? Deu para entender, gente? Ficou claro aí a ideia? Amém. Beleza? Até aqui.